Alimentação com vitamina, elas têm eficácia ou elas são só um placebo caro? Também é outro tema um pouco polêmico, né? Eu acho que o melhor suplemento é fígado de boi e vísceras, em geral. Eu acho que nada bate. A melhor vitamina mineral, ela é na forma natural, biodisponível que a gente comeria. Então, eu acho que isso assim, não tem discussão. Agora, num cenário de desnutrição, então você pegar a pessoa média que come uma dieta padrão com pouco nutriente e pouco biodisponível, e você der algum suplemento vitamínico, talvez você vai ter uma melhora, mas só até um certo ponto. Tem alguns suplementos de vitamina que eles vão fazer mal. Por quê? Porque a vitamina que você compra num suplemento ou qualquer comida fortificada, ela é alguma forma que a indústria farmacêutica consegue fazer e, em geral, é mais barata e você nem sabe qual que é a qualidade do produto, se no meio vai ter alguma coisa de contaminação. Eu não gosto de multivitamínico, tá? Então, por, primeiro porque eu não confio na indústria que está fazendo, na maioria das vezes. Você pode até procurar alguma empresa que é mais confiável, elas existem, mas você vai ter que pagar mais caro por isso. Você, na maioria das vezes, vão ser essas vitaminas da forma mais fácil de conseguir ou de criar na farmácia, e não necessariamente a melhor para biodisponibilidade. A variabilidade também não é, porque às vezes você pensa, pô, vitamina K. Vitamina K tem um monte de forma. MK2, MK4, e em geral você vai, num suplemento, você vai pegar um tipo só. Esses multivitamínicos acabam enchendo com as vitaminas mais baratas e na forma que não seria desejado, então às vezes coloca um monte de suplemento de ferro, que aí acaba sendo mais gerar mais estresse oxidativo do que você não comer. Então eu não gosto. Então, assim, um suplemento que eu acho que vale a pena, porque em geral falta nos alimentos e é muito ruim não ter, é magnésio. Então, assim, ter deficiência de magnésio é muito ruim para o corpo, ele faz parte de um monte de função celular, qualidade do sono, funcionamento de neurônio, recuperação de tecido de lesão celular, e ele é mais seguro de repor. Então, uma coisa que eu particularmente tomo e acabo recomendando é magnésio, e aí não recomendaria no sal, que é o cloreto, porque você absorve pouco, ele irrita o intestino, mas aí tem dimalato, glicinato, tem várias formas de magnésio. Dimalato é uma forma que vai absorver bem, é barata e dá para confiar e comprar em loja de produto natural. Eu acho que vale a pena porque ajuda você ter um sono bom, e porque se você tiver em falta, provavelmente não vai dormir bem, e para mais um monte de mecanismo no corpo, e aí é aquela coisa, você não está se arriscando muito usando magnésio. Agora, os outros suplementos, eu acho que eles têm um risco maior do que o potencial benefício se você come bem, né? Então, se a gente está falando de alguém que tem acesso a comida boa, você pode comer fígado, você pode comer carne, você pode comer fruta, eu não vejo benefício de suplemento. Justo. É, uma outra pergunta do Coreia é se essas intolerâncias, e aí ele cita tanto a lactose quanto os celíacos, podem ser resultado dessas alterações na alimentação. E aí essas mudanças, acho que ele está pensando essa alimentação Fiat em vez dessa alimentação mais natural que a gente está falando. Bom, a intolerância da lactose, ela é uma coisa um pouco natural, né? E aí tem alguns tipos de pessoas, assim, que têm uma tendência maior a, com o tempo, ir perdendo a enzima que digere a lactose, que é a lactase, né? Então, a lactose, ela é um açúcar que tem no leite, que é a galactose com a glicose. A gente tem uma enzima que quebra ele para poder absorver depois. E a gente tem isso na infância, porque a gente mama. E aí, à medida que vai ficando adulto, algumas pessoas vão perdendo a capacidade de produzir essa enzima. E aí, quando você toma um laticínio que tem lactose, não digere, isso vai sobrar lá no seu intestino grosso, e aí suas bactérias vão fazer uma festa, vão comer demais e vão produzir gases e ter um crescimento acelerado, e isso pode gerar um monte de desconforto. Então, eu acho que, assim, tolerância à lactose é uma coisa que eu não acho que tem a ver com essa dieta moderna, mas
assim, isso é uma coisa mais genética. Agora, o que tem muito é intolerância ao laticínio não pela lactose. Então, muita gente acha que tem intolerância à lactose, mas na verdade é uma inflamação por conta da beta-caseína, né? Então, o que acontece é que o leite ele tem algumas proteínas, entre eles a beta-caseína, que tradicionalmente, antigamente, o gado mais antigo, ele era A2A2, né? O tipo de beta-caseína. E hoje o gado europeu, na maioria das vezes, ele tem uma beta-caseína 1. E essa beta-caseína, quando ela é absorvida e metabolizada, ela gera alguma resposta inflamatória maior do que a 2A2. Então, o que acontece é que às vezes o laticínio ele é inflamatório para as pessoas por conta da beta-caseína. Então, a gente vê muito relato de gente que toma leite de vaca A2A2 que não tem resposta inflamatória. E aí, às vezes, eu ficava mal porque eu tenho intolerância à lactose, mas na verdade não é isso. Na verdade, é um problema com a caseína. Então, uma tentativa para quem não tolera leite, eu tentaria pegar o leite A2. E aí faz diferença, assim, se você conseguir um leite de confiança que ele é cru, porque quando o leite, ele, tanto materno quanto o da vaca, né, ele quer oferecer a maior quantidade de nutriente para o bebê. E aí tem algumas coisas de nutriente que elas não podem ficar em contato uma com as outras, porque elas quelam, né, elas vão ter uma reação química e precipita e você não absorve. Então, a estrutura do leite ela é super complexa. Tem algumas vitaminas lipossolúveis, por exemplo, que elas vão ficar dentro de um micélio de gordura, né? Acho que não é a palavra micélio, mas de uma capa, assim, em volta numa capa de gordura, para não entrar em contato com o resto do leite. Aí, quando você vai fazer um processo do leite normal do laticínio, que você vai ferver, homogeneizar, você quebra tudo isso daí, né, a pasteurização, e aí você mistura tudo, acaba quelando alguns nutrientes que você não vai absorver e pode ficar mais inflamatório. Então, o melhor leite seria o leite de uma vaca que come pasto, que não come grão e cereal, que ele é cru, né? E de uma vaca A2A2. É difícil conseguir isso, mas tem que, às vezes, acha. Eu demorei um tempo para conseguir achar na minha região. E aí o queijo, mesma coisa. Se pegar um laticínio de uma vaca de pasto, que é um queijo de leite cru, melhor ainda. Se for A2A2, melhor ainda. Daí, voltando, da doença celíaca, isso já eu não sei, assim, para quem é celíaco mesmo, isso eu não acho que tem relação com a dieta moderna, mas o ponto é, provavelmente, a gente não se expunha, né, a uma quantidade de glúten assim. Só que o celíaco, ele pode ter uma quantidade mínima de glúten que ele vai gerar uma resposta inflamatória. Então, é uma doença que acaba sendo uma resposta direcionada, deve ter alguma perfil genético que aumenta o risco da pessoa ter. Só que o que eu vejo que é engraçado é assim, a gente se adapta ao tipo de estresse, né? Então, quando come, assim, na dieta, eu mesmo, assim, antes eu comia bastante trigo lá, né? Quando não fazia low carb, paleo e carnívoro, nada disso. Aí eu lembro que eu tirei 100%. Quando eu comia um pouco, eu estufava, ficava com refluxo e parecia que era pior do que antes. Então, isso não sou só eu, já ouvi muita gente, mas o que acontece também é que a sua flora intestinal vai se adaptando à sua comida, né? Você gera uma resistência. Então, você está sempre comendo ali um monte de agressor, seu corpo vai tentar lidar e conviver com aquilo. Quando você tira e depois você volta, você meio que não está preparado e pode se sentir pior. Então, às vezes a pessoa vai lá, faz uma dieta carnívora e depois ela volta a comer pão, talvez ela sinta mais estufada e pior do que antes, né? E eu conheço gente, tenho um amigo assim que come super bem e tudo, e hoje quase não tolera, assim, não chegou a ser doença celíaca, mas tem uma intolerância ao trigo e ao glúten que não deixa comer quase nada. Bom, e agora a última pergunta nesse tema alimentação é, sei lá, quando você vai fazer exame, assim, tipo, aqueles limites de vitamina, colesterol, tipo, sabe, todos aqueles limites que aparecem em uma faixa que você deveria Aham. estar, eles são bons balizadores ou não? Hum, razoável. Esses exames, né, quando você vai ver a faixa de normal, você está pegando a curva da média, tá? Então, você pega a população que o laboratório está usando, e aí ele vai desenhar lá no gráfico
qual que é a média populacional. E aí ele vai tirar o intervalo de confiança dele do que é a média das pessoas e aquilo meio que vira normal. Então, isso para exame de sangue em geral. E tem, por exemplo, a vitamina, os RDA, que são Daily Recommended Dosage, alguma coisa assim. Que isso normalmente são comitês que são formados baseado em trabalho para tentar estabelecer a dose ideal que você deveria tomar. É difícil ficar analisando isso. Primeiro porque, de novo, a gente está usando de base uma população doente que come errado. Então, será que isso serve na prática, né? Eu acho que não. Mas é um jeito da gente se guiar para alguma coisa. Mas, por exemplo, colesterol. O do colesterol, se eu for seguir o que está escrito lá, eu estou doente. Porque meu colesterol, meu LDL sei lá, umas 3 vezes, 4 vezes o limite superior da normalidade. Mas, por outro lado, eu tenho um HDL bom, com triglicerídeo baixo, com um monte de marcador inflamatório bom. Então, meu PCR é baixo, minha insulina é baixo, minha glicemia é controlada, minha homocisteína tem um nível bom. Então, eu não fico preocupado que o meu LDL é alto. Mas talvez se eu for num cardiologista convencional, eu tenho certeza que ele ia mandar eu parar de comer gordura e começar a tomar hoje um monte de remédio para colesterol, coisa que eu não faço, né? Então, tem que analisar de uma forma um pouco diferente, assim. Então, eu acho que não dá para usar direto e ficar preocupado, assim, principalmente colesterol. A melhor coisa para olhar é a relação HDL e triglicerídeo, né? O LDL sozinho não é um bom marcador, mas tem muita coisa para entender, assim. Ou, se você for ver, tentar achar algum cardiologista ou médico que tem essa visão diferente, né? Tem alguns bons, eu acho que, assim, para isso, uma boa fonte. Tem um cara que eu gosto muito que é o Dr. Souto, que ele começou, assim, ele é um urologista que começou a falar de low carb, já deve ter uns 10 anos no Brasil. Ele tem um blog que tem assim, talvez a melhor referência científica de low carb no Brasil, acho que é o blog dele. Ele tem podcast, e aí ele fez um curso do Diabetes à Solução, que tem um monte de médico lá, que eu acho que tem uma visão parecida. Então, talvez para quem quer acompanhar esse exame com algum médico, vale a pena tentar pegar essa referência. Ou se tiver alguma dúvida, às vezes quiser mandar para mim também, eu consigo ajudar um pouquinho. Mas assim, não acho que vale a pena ficar preso nisso. De vitamina não me preocuparia, o importante é o que eu falei, tenta comer comida que tem valor nutricional alto. Daí você provavelmente vai estar chegando na necessidade nutricional das vitaminas. E até às vezes para mais ela erra, né? Então, na dieta carnívora, uma coisa que se discute é que não tem vitamina C, né? Então as pessoas, será que vai ter algum problema de não comer nada de vitamina C, vai ter escorbuto? E aí você tem gente em carnívoro exclusivo há anos e anos, o próprio Shawn Baker já está há um tempão e não tem nenhum sinal de escorbuto ou de deficiência de vitamina C. E o que come é muito abaixo da recomendação diária. Aí se pergunta por quê, mas talvez só porque quem não está comendo um monte de carboidrato processado vai usar menos vitamina C como antioxidante, e aí sobra a vitamina C porque ela precisa no corpo, e essa pessoa não vai ter problema nenhum com déficit de vitamina C. Então, tem um monte de discussões e nuances nesse tema, então vale dar uma olhadinha nos controles de exame quando você pega seus exames, mas não adianta ficar preso só nele.